Começa. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria, novamente, nova quarta-feira, estamos aqui, né, em mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Para quem é de fora, para quem assiste a live depois, aqui em Londrina nós temos há 20 anos um movimento que trabalha educação para a cultura de paz, é o Movimento pela Paz e Não Violência Londrina Pazeando. E nós temos há 12 anos o COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. E neste ano de 2020, um ano diferente, nós estamos recebendo vários convidados de fora, teve de Londrina também, mas a maioria foram convidados de fora, é uma oportunidade de trazê-los, né, como o Felipe hoje, e tem, assim, sido muito gratificante, muito importante, muito aprendizado para a gente, muito aumento de contatos, né, do nosso trabalho e do nosso movimento aqui. Bem, eu quero ler aqui o currículo do Felipe, né, sou da Paz, é uma grande instituição, depois ele vai falar também, mas eu vou falar o currículo dele. O Felipe Angeli é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Políticas pela Université Paris II, Panthéon, Assas, e especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas. Entre 2006 e 2008, foi assessor do gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Após este período, coordenou o projeto de pesquisa Infocom, em Bruxelas, Bélgica, financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 7TH Framework Program. Entre 2009 e 2015, foi coordenador do Sistema de Proteção Escolar da Secretaria de Educação de Estado de São Paulo. Desde 2015, é gerente de advocacia do Instituto Sou da Paz. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Seja muito bem-vindo aqui agora. Bom dia a todos e todas, eu que agradeço o convite, agradecer ao Luiz, que é um parceiro antigo do Sou da Paz, e nosso também, parabenizar por essa iniciativa, né? A gente acompanha já há muitos anos todas as iniciativas do Londrina Pazeando, do Compaz, ele sempre compartilha com a gente, então muito legal de ver a continuidade dos trabalhos, mesmo esse ano tão específico, né? Esse ano tão diferente. E bem, vamos fazer minha proposta aqui é fazer mais uma conversa com vocês, ter bastante assunto, né, considerando esse ano, os primeiros quase 2 anos do governo Bolsonaro. O tema de armas, obviamente, foi um dos temas que mais ficou em evidência. Primeiramente, apresentar o Instituto Sou da Paz, acho que boa parte de vocês conhece. O Sou da Paz existe, a gente completou no ano passado 20 anos de existência. E, na verdade, o Instituto começa com um movimento de estudantes lá no Largo São Francisco, né, da Faculdade de Direito da USP. No ano em que São Paulo, vocês devem saber, São Paulo tem no Brasil, uma situação um pouco diferente, né? São Paulo teve bastante sucesso na redução de homicídios nos últimos 20 anos. E em 1999 foi o auge da taxa de homicídios em São Paulo. Estava mais ou menos na volta de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje a gente tem mais ou menos 8 homicídios por 100 mil habitantes. Você vê como uma queda, de fato, muito significativa. Essa realmente é um resultado que São Paulo apresenta de muito sucesso. E, na época, foi, de fato, o ano mais violento do Estado. E uma série de ocorrências de relevo, coisas criminais de relevo de destaque, motivaram estudantes, que à época eram os meus veteranos na faculdade, a buscar, né, de fato, a buscar um movimento da sociedade contra as armas de fogo, né, no sentido de que se fosse formuladas políticas que aumentassem, né, a política nacional de controle de armas de fogo. Era um outro momento na história, né, as coisas mudaram muito e, infelizmente, parece que em muitos aspectos mudaram para pior, e naquele momento tinha um aspecto até ingênuo, né, em muitos aspectos, que é justamente
essa questão do desarmamento de forma mais ampla, né, a ideia de movimento de uma cultura de paz, até como vocês também realizam, tanto que chama Sou da Paz, né? E é engraçado, assim, engraçado não é exatamente o adjetivo, mas é impressionante como expressões tão inofensivas, né, obviamente, como paz ou esse tipo de ideia, hoje se tornam quase agressões, né? Ou seja, hoje você tem uma camada da população que é contra a paz, que é contra qualquer tipo de proposta. Há uma legitimação da violência, né? Em grande parte. Eu até cheguei a ler em algum momento recente algum post de alguém falando que existem dois tipos de violência, a boa e a ruim. A violência boa é aquela violência que é cometida para proteger a sua família. Ou seja, hoje esse discurso político acabou legitimando a violência, né, em aspectos, né, tipo violência boa. No meu tempo, a violência era sempre ruim. e isso é uma coisa que, enfim, a gente nasce desse movimento, mas, infelizmente, a gente também acompanha essa mudança de uma radicalização política maior, né, que a gente vê que muitas pessoas acabam sendo instrumentalizadas também nesse debate, que envolve, ao fim e ao cabo, acho que a gente vai tratar isso também um pouco, interesses econômicos muito relevantes, muito relevantes. A gente fica também num debate sobre armas, sobre modelos de política de segurança pública, e mais do que nunca há um verniz de ideologia nesses debates, mas no fim do dia tem muita grana envolvida nisso, e muita gente fazendo muito dinheiro nisso. Então, assim, também muitos dos defensores aí das famílias, dos bons costumes e do cidadão de bem tá defendendo o próprio bolso, para falar a realidade pura e simples. Eu acho que é isso que a gente também tem que começar a montar, para também escapar um pouco dessa armadilha ideológica que foi armada para sabotar o debate, no fim, sabotar o debate, porque a partir do momento que se acusa um ao outro de ideologia, se impede completamente qualquer tipo de debate. Ideologia todo mundo tem suas próprias ideias, todo mundo tem suas próprias crenças, só que isso nunca foi, nem pode ser motivo para impossibilitar o debate na sociedade. As pessoas podem ter suas ideologias, se respeitar e trocar e ainda assim construir consenso. Porque esse é o papel de uma democracia num país grande, plural, diverso como o Brasil, mas, né, nunca teve tão difícil. De forma que, enfim, há 20 anos atrás, a gente começou esse movimento de uma forma, como eu disse, bem ingênua, né? Movimento de estudantes, passeatas, fizemos camisetas, fizemos faixas, mas também conseguimos apoios interessantes. A gente teve o apoio à época que foi batendo na porta mesmo e pedindo ajuda do Nizam Anais, que é um grande né, publicitário aqui de São Paulo. Fomos à agência dele, batemos na porta e pedimos, né, como bons estudantes fazem, e ele aceitou, o que nos abriu uma série de portas junto a pessoas, né, enfim, conhecidas, juntos à própria TV Globo, que se aliou à campanha ao longo desse processo. Vocês devem lembrar, né, a gente, à época, tinha uma propaganda com vários artistas, a TV Globo, né, falando todo esse movimento, e, né, de fato, à época, é isso, né, como dizer que era da paz era legal, hoje em dia não é tanto, mas na época era legal. Que pena que isso mudou, não dá nem para entender direito. E teve muita recepção na sociedade, né? A sociedade abarcou muito mesmo a proposta, vários artistas, como eu disse, veículos de comunicação. No Brasil, vários indivíduos, várias organizações começaram a se associar. Disso nasceu uma série de organizações, né, trabalhando junto. Eu vi o Varril no Rio de Janeiro trabalhando também isso. A Rede Desarma surge também nesse tempo, de várias pessoas, organizações em todo o Brasil pensando justamente esse tipo de medida de controle de armas para se melhorar a questão da segurança, que sempre foi um problema imenso no nosso Brasil. E a partir dali o Instituto ele começa a se institucionalizar, se formalizar de um movimento de estudantes, vira uma organização da sociedade civil, e aí há 20 anos a gente tem trabalhado, e hoje
a gente expandiu, a gente continua, né, tendo um trabalho muito intenso na questão de política de armas de fogo, mas também ampliamos nossa área de atuação para, né, temas de segurança pública em geral. O trabalho das polícias, o financiamento da segurança pública, o modelo de justiça criminal, de persecução penal no judiciário, no Ministério Público, e uma série de outros temas aí, né, o sistema prisional, política de drogas, uma série de outros temas relacionados à segurança pública. Houve um resultado que obviamente não é exclusivamente consequência do movimento Sou da Paz, mas obviamente que teve muita influência, que foi o próprio Estatuto do Desarmamento, né? O Estatuto do Desarmamento, ele já vinha sendo gestado por algumas lideranças, algumas discussões, né, na alteração da política de controle de armas, né, no governo Fernando Henrique, com Renan Calheiros, à época ministro de Fernando Henrique, ministro da Justiça de Fernando Henrique. Ele foi um dos primeiros entusiastas. José Serra, depois com a eleição do governo Lula, o ministro Tomás Bastos, o próprio presidente Lula à época, muitos, Tasso Gereissati. Interessante que a época foi de novo, né, mais daquilo que faz falta hoje no Brasil, foi uma construção suprapartidária. Você via, esse foi um processo que começou no governo do PSDB, no governo da FHC, com Renan Calheiros, no Ministério da Justiça, mas que é continuado no governo Lula, com Márcio Tomás Bastos, no Ministério da Justiça, Luiz Eduardo Greenhalgh, que também foi ministro da Justiça, e uma série de outros parlamentares de vários partidos que apoiaram. E em 2003, final de 2003, dezembro de 2003, óbvio que sempre houve um grande lobby da indústria, né, lutando contra isso sempre foi, sempre houve, né, essa resistência da indústria. Isso é razoavelmente compreensível, afinal, nenhuma atividade econômica gosta de ser regulada, porque isso implica em menos venda, né, a empresa, a indústria por si só, ela quer, qualquer que seja a área de atuação, seja um banco, seja a indústria do tabaco, seja a indústria de refrigerante, qualquer que seja a sua área de atuação, ela quer regulamentação zero para vender, né, da forma mais selvagem possível, e com isso obter lucro. Isso é da natureza do ambiente corporativo. O governo existe justamente para que se regulamente e se os riscos associados àquele comércio. Todo comércio tem um risco. No caso das armas de fogo, esses riscos são ainda maiores. Então, que o governo regulamente essa atividade econômica para minimizar esses riscos. Esse jogo de regulamentação é comum em qualquer governo, mas obviamente que isso houve resistência por parte da indústria de armas de fogo, mas tivemos sucesso. Então, 2003, final de 2003, dezembro de 2003, é aprovado o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, muito ainda naquela perspectiva, né, que era uma utopia na época mesmo, que era do espírito do tempo, de desarmamento, né, de acabar com as armas de fogo, de se tornar uma sociedade livre de armas de fogo. Tanto que nesse estatuto é aprovado o primeiro e único referendo, né, da história da redemocratização, que é o referendo de 2005. Houve um plebiscito em 93, né, mas esse plebiscito que era para, não sei quem lembra, que era para escolher a forma de governo, se monarquia, se república parlamentar ou se presidencialismo, né? Isso foi em 93, isso foi um plebiscito que já era contido na própria Constituição. A Constituição mesmo determinou que em 5 anos dali o povo brasileiro decidiria a sua forma de governo, mas o único método, né, o único mecanismo de democracia participativa direta mesmo, que foi invocado pelo Congresso Nacional depois da promulgação da Constituição de 88, e foi justamente o referendo das armas em 2005, no qual perdemos de lavada. Isso não há o que se contestar, foi uma vitória muito expressiva. São 60 e tantos % a favor do não, né, na época, que é uma vitória bem expressiva.
A pergunta era, e isso é uma coisa que gera muita confusão até hoje, é muito instrumentalizado pelos setores que defendem a maior circulação de armas de fogo, que é a questão do referendo, né? No último artigo, o Estatuto do Armamento tem uns 30 artigos, mais ou menos, no final dele tem uma previsão que diz o seguinte: em tanto tempo será consultada a população para perguntar sobre o desejo da população em proibir o comércio de armas no Brasil, proibir totalmente o comércio de armas no Brasil, a não ser, obviamente, para as forças de segurança, né, polícias, exército, enfim, isso aí continuaria, mas que nenhuma pessoa, cidadão, poderia comprar arma de fogo. Essa era a pergunta, e isso era um artigo das dezenas de artigos do Estatuto do Armamento. Caso a população votasse, né, pela manutenção do comércio, que foi o que aconteceu, aqueles outros artigos do Estatuto do Armamento não alteravam em nada, né? Aquilo era uma política de controle de armas que tinha um mecanismo de consulta à população para saber se ia aprofundar ainda mais essa política, aí no caso uma política mais de desarmamento mais real. Em 2005 foi feito o referendo, as pesquisas de opinião, elas davam até pouco tempo antes né? Foi um pouco o que aconteceu aqui no Brasil, acho que alguns estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais no ano passado, em que candidatos que quase não apareciam nas pesquisas, de repente, no final, foram eleitos, né? Tipo o Zenga lá no Minas Gerais e o Witzel no Rio de Janeiro. Aconteceu uma coisa parecida, até pouco antes da eleição havia as pesquisas de opinião do referendo. As pesquisas de opinião indicavam que o sim, né, a favor da proibição do comércio de armas de fogo, venceria, mas começou um movimento. Eles foram muito. O lado que defendia o comércio foi muito inteligente, isso a gente tem que admitir, na comunicação com as pessoas, porque eles associaram. Eles saíram do debate sobre segurança pública, que era o que a gente, né, que é onde a gente mais se debruçava, sobre a questão do perigo, da violência, e passaram para um debate de liberdade, né? Aliás, é quase um embrião desse debate que a gente tem vivido também hoje, mais recentemente, que era sobre a liberdade do cidadão de comprar, de defender sua família. Se hoje o governo estava proibindo a venda disso, amanhã ia proibir a venda de outra coisa. Era mais no sentido de que nem entrou tanto no mérito da segurança, porque sabia que nessa discussão perdia, mas entrou nessa discussão da liberdade, né? O governo não pode impedir, decidir por você o que você compra, o que você não compra, e isso fez, de fato, foi um argumento que teve muito sucesso e convenceu muita gente. E outra coisa que eu acho que é muito importante dizer, né? O Brasil, ele é um país muito diverso. E então, de fato, a gente também não pode pensar numa pessoa que tem uma arma de fogo aqui em São Paulo, uma pessoa que tem uma arma de fogo em Londrina, da mesma forma de uma pessoa que tem uma arma de fogo no interior de uma fazenda no Pará, ou no interior do sertão do Nordeste, ou num sítio de Minas Gerais. As situações são muito diferentes. É óbvio que se você mora numa região rural, cujo posto policial mais próximo está a mais de 500 quilômetros, a necessidade eventual de uma arma de fogo, ela é diferente de uma pessoa que mora, como eu, em São Paulo, numa cidade, né, urbanizada, de mais de 10 milhões de habitantes, Londrina, uma outra cidade grande. Né? Existem, de fato, diversidades no país, e que qualquer política no Brasil, ela tem que se atentar às particularidades das regiões. Né? No Brasil não é um país homogêneo em que você pode estabelecer regras que, né, um tamanho serve a todos. Né? A gente precisa de várias modelagens para adaptar a realidade do Brasil. Bom, o fato é que o referendo né, foi vitoriosa a opinião de que deveria ser mantido o comércio de armas de fogo, e ele foi mantido. Uma coisa que os detratores do Estatuto muito gostam de divulgar e de investir é que o governo, depois do referendo, o governo não respeitou a vontade popular do referendo, porque o povo se colocou contra o Estatuto de Desarmamento, e o governo era um governo autoritário, o governo do PT era um governo autoritário, porque não respeitava a vontade da população. E isso é uma grande desinformação, porque, primeiro, que o referendo não se referia a todo o Estatuto. Não era assim,
Você concorda com o Estatuto do Desarmamento, sim ou não? Você quer que o Estatuto do Desarmamento continue valendo, sim ou não? Era sobre um artigo. Você quer que o comércio de arma de fogo permaneça, sim ou não? Não era uma análise popular do Estatuto, era uma análise popular de um único aspecto, que era o comércio de arma de fogo. A população votou pela permanência do comércio de arma de fogo. O comércio foi mantido. Esse comércio foi mantido desde 2005, e desde 2003 e desde 2005, após o referendo. Esse comércio foi mantido. Foi mantido dentro de regras estritas, considerando a periculosidade desse instrumento, né? Lembro da frase muito feliz, sendo irônico, do ministro Lorenzoni, que é do Rio Grande do Sul, que já foi financiado pela Taurus, né? A Taurus, que é a empresa monopolística que fabrica armas de fogo no Brasil, é uma empresa tradicional brasileira, tem 85 anos, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos têm mas de novo, a diversidade cultural do Brasil. Entre o povo gaúcho uma cultura também de caça. É um estado que é relacionado de outra forma à questão de armas de fogo. Tem essa indústria que é tradicional gaúcha, né, lá de São Borja, que é a Taurus. E muitos políticos, especialmente políticos gaúchos, mas muitos políticos de outros estados também, foram financiados pela Taurus, pela indústria de armas, enquanto o STF não tinha decidido pela proibição, né, do financiamento político por parte de empresas. O Onyx Lorenzoni, que é ligado à questão da indústria de armas, hoje foi ministro da Casa Civil. Ele, na época que ele estava ministro da Casa Civil, ele disse que ele fez uma comparação de armas com liquidificadores, que armas são perigosas e liquidificadores são perigosos também, uma coisa assim. Bom, armas são mais perigosas que liquidificadores, isso é óbvio, não preciso perder muito tempo aqui para explicar isso para vocês, de forma que, obviamente, os requisitos para venda de armas têm que ser um pouco mais rígidos do que os requisitos para venda de liquidificadores. Isso parece uma questão razoavelmente óbvia. Então, essa é a nossa defesa. Não se trata aqui de, como somos acusados muitas vezes, de vocês não gostam de armas, se vocês não gostam de armas, deixam quem gosta ter. Não é sobre gostar ou não gostar, não. É esquerda, é direita. Agora esse debate virou um debate também partidarizado, ideologizado, né? Ou seja, quem é pró-controle de armas de fogo é da esquerda, quem é contra o maior controle de armas de fogo é da direita. Também não se trata nada disso. É a mesma coisa. É saber que cigarro é prejudicial à saúde, é de esquerda ou de direita? É essa a questão. É esse o debate. É como se, se você acha que cigarro faz mal à saúde, você é de esquerda. Se você acha que cigarro faz bem para a saúde, você é de direita. É exatamente isso que eles tentam promover e, infelizmente, com muito sucesso. E eu faço essa comparação com o cigarro por uma razão muito simples. Assim como hoje é um consenso científico nacional e internacional que aponta que o consumo de tabaco, o consumo de cigarros é prejudicial à saúde, há um consenso científico nacional e internacional que mostra que a maior circulação de armas de fogo é prejudicial à violência letal. É simples assim. Aí fala, não, mas aí é aquele velho argumento. Mas eu conheço a minha avó que fumou por 90 anos e tinha uma saúde de ferro. Amigo, o fato de uma pessoa ter conseguido fazer isso não quer dizer que para todas as pessoas faz bem. A mesma coisa, não, porque tem o país X que tem bastante arma, mas é mais pacífico que o Brasil. Tem outros elementos que se juntam. Assim como no caso da sua vovozinha, que apesar de ter fumado 90 anos, conseguiu ter uma boa saúde, tem questões genéticas que influenciam, alimentação, estresse, enfim, uma série de outros fatores que, em conjunto com o cigarro, vão prejudicar a saúde dela. As armas é a mesma coisa. Simples circulação de armas é o que vai matar na sociedade? Não é isso. Mas, junto com outros elementos, ela prejudica. Ou seja, a sua vovozinha, assim como aquela sociedade, estaria melhor sem armas. O cigarro viveu até 90 anos, que bom. Mas se não tivesse fumado, talvez teria vivido mais. Talvez no final da vida não teria aquela tosse horrível que ela tinha. Né? Que, enfim, eu acho que e isso são coisas muito simples, né, de se pensar, mas que hoje em dia tem muita resistência. Tem algo que de fato
esse novo campo político que surgiu mais recentemente, né, mais radical, mais desse tiro, porrada e bomba, do cidadão de bem, né, do bandido bom, bandido morto, essa radicalização que a gente viveu mais recentemente e que o presidente da República talvez seja a sua expressão maior, né, ele de fato foi um dos líderes desse movimento, com muito sucesso, se elegeu presidente da República, e isso foi muito nessa radicalização do debate, né, de fato, em dividir a sociedade em franjas, né, dividir aqueles que merecem o respeito do Estado, que são cidadãos de bem, né, que eu sempre digo, todo mundo nasce cidadão de bem, até fazer alguma besteira, né, da barriga da sua mãe, você é cidadão de bem, ninguém nasceu cidadão de mal, todo mundo nasceu cidadão de bem, em algum momento da vida deixa de ser, é isso que acontece, se com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, a pessoa deixa de ser, e todo mundo já cometeu um erro, claro que existem erros maiores, tem erros menores, agora, né, eu sou cidadão de bem, esse passivo, esse cheque em branco, cidadão de bem, como se a sociedade fosse dividida em dois segmentos, né, o cidadão de bem é que o Estado deve respeitar, e os marginais é que o Estado pode matar mesmo, que não tem problema, que aí desce, mata, atira, bate, aos marginais tudo, né, pode acontecer, não há leis, não há regras. E aí, nessa perspectiva, você vê também essa crítica aos direitos humanos, que não compreende os direitos humanos como um direito de todo. Eu sempre brinco quando alguém critica os direitos humanos. Eu falo, mas qual parte do humano você não entendeu? É humano, né? Se vai para mim, vai para você, vai para todos. Não é direito dos humanos brancos de cabelo preto que usam camiseta amarela. Não, é o direito dos humanos, todos eles. Você também está junto, é nosso direito. Mas nessa perspectiva que divide a sociedade em classes, né, entre cidadãos de bens e marginais, basicamente, não faz sentido mesmo a ideia de direitos humanos, porque existem humanos que valem menos que outros. A realidade é essa. Na perspectiva que hoje é colocada, é essa. E, coincidência ou não me parece coincidência, parte significativa desses que são, né, os não cidadãos de bem, esses que a polícia pode bater, esses que eu posso matar, esses que são marginais, são geralmente aqueles que já morrem mesmo naturalmente, né? Os jovens, negros, pobres, das periferias das nossas cidades, que é quem morre já, né, tradicionalmente no Brasil, é quem sofre todas as maiores violências da polícia e é quem é mais vítima também do crime. São as pessoas que moram em áreas dominadas pelo tráfico de drogas, são as pessoas que moram em áreas dominadas pelas milícias, são as pessoas que não têm acesso à água encanada, as pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, ou seja, são as vítimas totais do nosso Brasil. São as vítimas maiores da nossa República e a gente ainda quer poder ter arma para usar contra eles, se necessário for. Eu vejo um pouco dessa forma o discurso que é encampado pelo presidente por muitos políticos e que, infelizmente... E aí eu acho que tem uma outra questão que é relevante, porque a gente tem que entender, por outro lado, também não adianta ficar apontando o dedo como se nós fôssemos os bons, os perfeitos e tivéssemos mais solidariedade ou mais compaixão do que as outras pessoas no Brasil. Porque, assim, há um fato, há um problema de segurança pública crônico no Brasil, há um problema de criminalidade crônico no Brasil, as pessoas têm medo, e as pessoas querem respostas, as pessoas não querem estudos, as pessoas não querem falas bonitas, as pessoas querem se sentir seguras, e elas têm razão, sabe? As pessoas que estão aí todos os dias lutando no seu comércio, vendendo bala, dirigindo um táxi, abrindo a sua padaria, o seu salão de beleza... elas têm medo, e medo legítimo, porque elas sofrem com a violência. Então, se aparece um candidato metido a machão e fala, vou acabar com os vagabundos, é uma resposta fácil, é uma resposta falsa, mas é uma resposta fácil para a população compreender. E as pessoas querem soluções, elas estão cansadas. Então, a gente também tem que entender um pouco por que esse discurso faz tanto sucesso, e disputar essa narrativa, porque a gente sabe que os dados e a ciência, a pesquisa apontam que de uma... Eu sempre digo,
Vocês me ouvem? Que deu uma travada aqui em todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Legal, deu uma travada na tela aqui em todo mundo. Enfim, a gente viu isso agora na epidemia, né? Na pandemia. Eu sempre faço a comparação com o cigarro, né, das armas de fogo, mas veja, a gente está vivendo uma pandemia gravíssima em que o remédio para se utilizar não virou uma questão de medicina, virou uma questão de esquerda ou direita, virou opinião. Então, assim, depois que eu vi isso, eu falei, olha, realmente convencer as pessoas que arma não é isso, se até na pandemia o remédio virou uma questão de opinião política, no meu tempo o remédio é coisa de médico. Quem escolhe é o médico que estudou. Quem não é médico fica quieto, entendeu? Agora, hoje não é mais assim. Então, você tem, né? Enfim, essa politização da sociedade faz muito mal. Para ir chegando ao final e a gente poder fazer um bate-papo aqui, acho que é interessante fazer um pouco, ver um pouco o percurso do governo nesses últimos quase 2 anos, né? O governo Jair Bolsonaro, ele editou nada menos... Assim, a primeira coisa que eu acho importante dizer é, me parece que essa é a real... Esse é o tema verdadeiramente caro ao presidente, pessoa física, a Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. De todos os temas desse novo liberalismo que ele abraçou com o Paulo Guedes, que liberal não é muito, as questões de meio ambiente, as questões de costumes, né, da família, tal. De todos esses temas que o presidente defende, sem sombra de dúvida, aquele que é mais pessoal, que mais dialoga com a sua personalidade, é a questão da arma de fogo. Esse é o meu... Eu estou convencido disso e pelas seguintes razões. Primeiro, talvez o seu primeiro grande ato à frente da presidência da República, em 15 de janeiro de 2019, foi o primeiro decreto sobre armas que ele editou. 15 dias depois de tomar posse, o seu primeiro grande ato como presidente foi um decreto publicado ainda no meio das férias, né, 15 de janeiro, ainda no momento que as pessoas não estão ainda prestando muita atenção nas coisas, publicou o seu primeiro decreto flexibilizando o acesso a armas de fogo. A gente teve aquela reunião fatídica de 22 de abril, que vocês certamente viram, no meio do auge da pandemia, uma reunião ministerial, em que o que o presidente mais falou foi de armas de fogo. Falou, quero mandar um recado para esses, desculpa o palavreado, mas foi a palavra do presidente, estou citando, quero mandar um recado para esses bostas, eu quero todo mundo armado, eu quero que Moro e o Fernando, que é o presidente da Defesa, assinem essa portaria hoje. No dia seguinte sai uma portaria de fato, aumentando em muito o limite de munição que se pode comprar. E nessa reunião surge uma questão um pouco mais complexa, porque esse grupo a que o presidente pertence sempre vendeu a ideia das armas de fogo muito nessa questão de segurança pública, né? E da legítima defesa, de que, né, para proteger sua família, que o cidadão de bem está desarmado. Essa foi a primeira vez, até talvez porque ele estava num ambiente que ele achava controlado, né? Ele estava num ambiente em tese privado, depois que a gravação foi exibida, ele fala na arma como um instrumento de fazer político, né? Ele fala que a arma ela é um recado para que as pessoas não precisem seguir as ordens desses bostas aí que ele fala, e esses bostas aí são os prefeitos e governadores que estavam tentando né, aplicar políticas de distanciamento social considerando a epidemia. Ou seja, é algo muito grave que o presidente faz nesse dia. Porque além da sua defesa de um instrumento de morte em meio a uma pandemia, sendo que se discutiu de tudo, mas não se discutiu da pandemia naquela reunião. Além disso, ele está querendo as pessoas armadas como ato de, né, como instrumento de ação política, para você não cumprir ao fim e ao cabo a lei, né? Porque se há uma lei que determina a insalubridade, a emergência sanitária, e que dessa emergência sanitária deriva a necessidade de distanciamento, se o presidente da República quer armar as pessoas para ir contra a lei, a gente começa a entrar numa área muito grave. Bom, desde esse primeiro... Então, por isso que eu estou muito convencido que esse é o grande tema de Bolsonaro, esse é um tema que ainda vai ter muitas novidades, né, até o final do mandato dele. Ele editou nada menos que 25 normas, já desde que é presidente, entre decretos, portarias do Exército, portarias da PF, portarias ministeriais,
num verdadeiro caos normativo, assim, não é bom para a administração pública, em qualquer tema que seja, que você tenha essa profusão de normas para fins de administração pública mesmo, para fins de eficiência. Se você tem o Estatuto de Armamento, ele viveu, a Política Nacional de Controle de Armas viveu até 2018 com uma lei, que é a lei do Estatuto, um decreto regulamentador e algumas portarias do Exército que eram necessárias para organizar alguns detalhes. Em 2 anos, em menos de 2 anos, a gente alterou isso para mais de 25 normas, num caos normativo completo, que interessa ao presidente. Porque quando fica uma zona cinzenta, quando você tem uma regulamentação jurídica que é absolutamente hermética, que é absolutamente árida, fica mais difícil você conseguir, de fato, identificar o que pode e o que não pode. Então você cria uma zona cinzenta e um caos normativo que ajuda ao desejo de desregulamentar a política de arma de fogo do presidente. Então a gente vive esse verdadeiro caos normativo. Houve claramente um abuso do poder normativo regulamentador do presidente. Ele tentou legislar por decretos, é claro, especialmente em alguns decretos que ele acabou tendo que revogar depois, decretos de maio do ano passado, se não me engano, em que ele autorizava o porte de arma de fogo a algumas categorias profissionais. Isso é algo que, de fato, é extremamente vedado na legislação pelo Estatuto de Armamento, e para alterar isso, o presidente não pode decretar de forma unilateral, ele tem que... Quem pode alterar a lei é somente o Congresso Nacional, e ele tentou fazer essa alteração por decreto, mas houve uma reação do Supremo, houve uma reação do Senado, o próprio Senado chegou a aprovar um projeto de decreto legislativo cassando esses decretos em que ele alterava o porte. Isso ia para a Câmara ainda, mas ele recuou. Isso é uma característica também de Bolsonaro, a gente começa a ver. Ele coloca, e é de uma certa forma inteligente, ele coloca 18 bodes na sala. Aí o pessoal reclama, quando tem 18 bodes na sala, ninguém viu tanto bode numa sala, o pessoal começa a reclamar, só que pega os 2 bodes mais fedidos e tira os 2 bodes, só que aí fica sobrando 16. Entendeu? Ele coloca um monte ele coloca todos os problemas na mesa e aí há uma reação. Só que é tanto problema que as pessoas acabam lutando por aqueles mais graves e tiram esses. Só que aí nisso ficou os outros, pelo volume de atrocidade, para ser sincero. E essa estratégia, você veja, isso em todos os temas. A gente vê ao longo desse governo. E, pessoal, eu não estou aqui, numa boa, não estou aqui para fazer campanha contra político A, contra político B. Não se trata aqui de vir aqui fazer uma campanha contra Bolsonaro, não é essa a intenção. É que a gente tem que analisar os atos do presidente da República, especialmente sob o viés aqui da questão de arma de fogo. E, nesse sentido, os nossos posicionamentos são muito, muito, muito contraditórios. E justamente, a gente vê que é uma série de... Bolsonaro ele tem essa estratégia de produzir uma série de crises por dia, frases polêmicas, desses anúncios polêmicos e tal, depois ele recua. Só que é isso, ele colocou 20 problemas e recuou em 3. Outros 17 passaram sem perceber. E isso é muito grave, porque nisso a gente tem visto, por mais que tenha havido alguns recuos a partir de reações do Supremo e da Câmara e do Senado, muito passou aí, são 25 normas, muitos com claro sinal de interferência do presidente, assuntos técnicos do Exército, por exemplo, já para concluir aqui, a gente teve 3 portarias do Exército publicadas em maio desse ano, portarias positivas, portarias que melhoravam muito o sistema de rastreamento e marcação de armas e munições, importantes, portarias que a gente sabia que o Exército estava estudando, analisando já há uns 3 anos, conversando com vários interessados e tal. Eles publicaram essas portarias positivas, porque, veja, das duas coisas, né? Se você amplia o acesso à arma de fogo, se você amplia o comércio de arma de fogo, tudo bem, faz sentido que se você fizer isso, você também amplie os sistemas de controle. Então, já que eu estou vendendo mais arma, eu vou aumentar a marcação das armas, melhorar o sistema de rastreamento de munições, eu estou vendendo mais armas, só que eu vou aumentar o controle para aquelas pessoas que façam mau uso da arma. Vamos dizer que essa é a política, tudo bem, isso faz sentido.
O que o Bolsonaro está fazendo é o contrário, ele está aumentando o número de armas na circulação e diminuindo o número de controle, né, a possibilidade de controle, de marcação, de rastreamento. A quem se interessa? A quem interessa? A que cidadão de bem brasileiro interessa que haja mais munições em circulação e que elas não sejam possíveis de ser rastreadas? Que é isso que o Bolsonaro está fazendo. Já que você vai colocar mais munição em circulação, então pelo menos aumenta a rastreabilidade delas. Para que, se o cara os utilizar mal, a polícia consiga investigar e identificar quem que atirou. Agora não, está vendendo mais munição e cada vez elas são mais irrastreáveis. Ou seja, não, para em pé. Tá certo isso daí. Alguma coisa está errada isso daí. E foram publicadas as portarias e o presidente, ao seu clássico estilo, no dia seguinte entrou no Twitter e disse que mandou revogar as portarias porque aquilo não era parte da sua plataforma de governo, do seu plano de governo, tal. E o Exército voltou atrás e revogou. E está até agora se explicando no TCU, o TCU está em cima, e uma série de matérias sendo publicadas, das mudanças de justificativa do Exército, do porquê que revogou essas portarias. Ou seja, a gente tem visto um verdadeiro desmonte da política nacional de controle de armas de fogo. A gente, enfim, e esse é um tema prioritário do presidente, então acho que mais coisa virá. E para concluir, aí abrir para essa conversa, eu queria chamar a atenção para um ponto importante, porque, como eu disse no começo, né, a gente não pode esquecer da relevância do dinheiro, né, nessa discussão. Existem alguns requerimentos de formações de partidos, e você vê que antes, até saíram notícias em relação a isso, que nas semanas anteriores à publicação de vários desses decretos e portarias facilitando o acesso à arma de fogo, os ministérios, como da Defesa, como da Justiça, como da Casa Civil, foram visitados por inúmeros representantes de indústrias de armas a esse movimento. Ou seja, pouco antes de sair essas portarias, esses decretos, você vê um aumento na visitação aos ministérios, reuniões, audiências, dos ministros ou dos técnicos dos ministérios com representantes da indústria de armas. Tem muita gente fazendo muita grana com essa política. Não é cidadão de bem, porcaria nenhuma, é dinheiro. Essa é a verdade. É isso que está envolvido e é dinheiro sujo de sangue, porque gente inocente morre com isso. Essa é a realidade. Então, é isso, acho que de forma geral. E estou à disposição aí para perguntas. Ok, Felipe. Nós aqui do Conselho Municipal de Cultura de Paz temos recebido várias pessoas que têm falado aí da questão da cultura de paz, como construir, e aí o Felipe veio aqui, né, e rasgou o verbo, como diz assim. É importante frisar, o Felipe já falou, e por isso eu convidei, né, e os outros conselheiros. Aqui em Londrina, Felipe, a gente teve assim, um grande número de eleitores do Bolsonaro. Então, a gente passou a ter, como você já falou aí nas suas colocações, a gente passou a ter uma proibição de conversar sobre o assunto. Então, eu aqui no dia a dia, assim, em alguns lugares, assim, eu não posso mais falar do assunto, porque se você for conversar sobre esse assunto, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, então você é de esquerda. Você é de esquerda e você está contra o governo. Se fizer esse discurso que você está colocando, que o presidente fez isso, fez aquilo, porque ele fez, né? É ele que fez, não foi ele. Então, você vai falar que ele fez, não, porque você está contra o governo dele. Você está... Que coisa, está contra. Se você está contra ele, você quer que volte o outro governo. E não é isso. Nós ainda temos aqui a questão da arma de brinquedo. A gente tem a camiseta que atrás da nossa camiseta é escrita assim, arma não é brinquedo e tal. A gente vai com essas camisetas, olha, a Zita está pondo ali. A gente vai com essas camisetas, agora é pandemia não, mas nos outros anos ali, né, a gente vai, entra em determinados lugares, e as pessoas veem a arma de brinquedo e mesmo assim puxa essa conversa, que vocês... eu já fui acusado em supermercado, assim, da pessoa me reconhecer e falar assim, você está com as mãos sujas de sangue, porque você fica defendendo isso, as pessoas não podem se defender, e você que é o responsável por isso, um grande responsável aqui na cidade. Ou seja, é um enfrentamento que a gente tem. Então, quando a gente vai construir a cultura de paz, né, e você falou isso, né, a gente falar de paz, de cultura de paz, hoje em dia, é difícil.
porque você vai falar e tem uma fala pesada, né? Algumas pessoas, não são todos, não estou falando aqui de todo mundo, não estou dividindo em lado, mas tem algumas pessoas que são, e tem outros que têm até medo de falar, porque a hora que vão falar alguma coisa, falar, se eu falar também vou levar, né, uma apertada, então deixa quieto, é melhor não falar nesse assunto. E essa história de também não falar desse assunto, né, de passar nos WhatsApps a campanha não somos alvo, né? Ah, passa aí no todos os WhatsApp. Eu não posso passar em um monte de WhatsApp, entendeu? Porque se eu passar em um monte de WhatsApp, vem uns que bloqueia você, que vai falar um monte de coisa difícil. Mas eu acho, Felipe, por isso que a gente está aqui hoje, né? A gente precisa discutir isso. Não adianta fazer de conta que não está acontecendo nada, né? E não vamos falar da política geral, não estamos aqui falando de todas as ações ambientais e nada, de neoliberalismo, estamos falando só das ações das armas, né? Do controle de arma. Porque tem uma outra coisa, assim, que as pessoas me falam, nós não somos a favor ao desarmamento, que ninguém tenha arma, nós nunca falamos isso, nós somos a favor a seguir o controle, o regulamento que controla quem pode, como pode comprar, o número de munições, né, que aumentou exponencialmente, né, você pode comprar munição, fazer um estoque enorme de munição, não sei para que precisa tantas partes de armas e tanta munição, mas enfim, mas conversar sobre isso virou um assunto meio que proibido no momento. Ele pode ser proibido no sentido de que as pessoas não querem falar para não, né, não ficar mal no grupo onde ela está, porque sempre vai ter um que vai te atacar tudo isso. Mas, corajosamente, nós estamos promovendo esse debate aqui hoje, né? Estamos em 13 aqui. Cabe 250. Se vier pessoas que fossem com. Será bem-vindo, porque a gente está promovendo o diálogo. Pode perguntar, pode ser diversa a sua opinião do que o Felipe falou, do que nós estamos trazendo. A gente quer conversar. A semana que vem, nós vamos fazer a destruição de armas de brinquedo, é o nosso 7º ano. Então, sempre na véspera da Semana da Criança, a gente faz essa destruição de armas, que nos últimos 3 anos tem vindo o Exército Brasileiro, a gente tem esse contato com eles vêm 5, 6 pessoas do Exército, vem 4, 5 da Polícia Militar, e a gente dá na mão deles as armas de brinquedo, e eles que destroem, eles que batem com a marreta, então a gente tem essa parceria com o Exército, com a Polícia Militar, e a gente faz isso para dizer assim para os pais, a arma não é brinquedo, não compre, nós temos 120 lojas que têm o selo, aqui na cidade de Londrina, uma lei de entrega do selo de 10 anos, nesse ano estamos comemorando 10 anos, não vamos conseguir entregar esse ano, mas já ficou programado para fevereiro, né, pela pandemia houve esse acordo com a Câmara Municipal e com a Prefeitura, e na semana que vem vamos fazer isso, vai ser uma live que nós vamos chamar mais crianças, sempre foram, nessas 26 lives foram sempre com os adultos, nós vamos chamar as crianças para vir aqui, vamos mostrar a destruição de armas via vídeo do ano passado, alguns os avós e pessoas da família vão quebrar junto com eles, enfim. E na próxima semana, a gente vai trazer a Michele, né? A Michele, que está coordenando essa campanha Não Somos Alvo, que é uma campanha para tentar conversar e dialogar com as pessoas sobre a necessidade, sim, nós nem temos falado, e o Felipe também, nós nem temos mais falado desarmamento, a gente tem falado controle de armas, né, que é isso mesmo, né, controle de armas. É lógico que um grupo pacifista espera que o mundo se desarme, né, nucleares, minas terrestres, armas de pequeno porte, é uma perspectiva nossa. Mas nós estamos falando de controle de venda de armas e munições. Então, que fique registrado aqui, e vou passar a palavra para os outros, né, fique registrado para os que assistirem depois, o posicionamento, nós não somos o Paseando e o Compass políticos de nenhum partido, nós nunca deixamos no conselho as pessoas virem defender posições partidárias, aqui é proibido nem participar do conselho, ou seja, não tem isso, então nós não queremos que outros voltem porque esse não está controlando direito, nós já fazemos isso, apertávamos muito quando era outro governo que tinha lá os seus apoios, mas também apertávamos e colocávamos questões para eles, como estamos colocando agora nesse governo, e vamos continuar sempre nessa linha do controle de armas e da diminuição da violência, porque o
O Felipe hoje trouxe falas, mas nós temos eles, o Sol da Paz, o Viva Rio, outros pesquisadores, o Rangel, livros, aonde nós temos as estatísticas, essa questão do científico, né, mais armas, é igual dengue, você falou do cigarro, é igual dengue, quanto mais ponto de água, mais o mosquito cria, você potencializa a transmissão. Quanto mais armas em circulação, mais os conflitos existem, mais conflitos, mais chances de acontecerem as violências. É científico. Mas nós também chegamos nessa fase do negacionismo, né, científico, se é um remédio ou outro, como você falou também, até isso da briga. Então, é difícil, mas precisamos ter coragem de retomar o diálogo com as pessoas e de falar desses assuntos difíceis nesse momento. Eu falei bastante da minha parte, mas eu vou passar... Ô, Luiz, deixa eu só 2 coisinhas rapidinho que você falou, justamente nessa questão, coisa da dengue, né, quando você fala essa questão de controle de armas, defende o presidente, não defende, mesma coisa, né, deixar a água parada, de ser de esquerda ou de direita, não cabe essa discussão. Eu fumo cigarro, mas eu sei que faz mal. Eu não sou contra. Eu fumo, eu gostaria de parar, porque faz mal, mas eu fumo. Agora, faz mal, isso não é ser de esquerda ou de direita, é outra coisa. E só uma outra coisa que eu queria falar também, desculpa, assim, eu tenho que dizer, essa coisa de criticar o governo, eu sou da opinião que na democracia os governos são criticados, por definição. Não importa qual que é a cor dele, quem que é a pessoa que está lá. Todos. Eles têm que ser criticados. Porque aquilo que não é criticado, aquilo é seita. Aquilo é outra coisa. E aí começa as histórias de mito, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. O governo, assim, a gente não tem que seguir líderes messiânicos. A gente tem que cobrar políticos eleitos que sejam responsáveis de acordo com a lei. Sejam quem for. Eu critiquei todos os governos municipais, estaduais, federais, que eu acompanhei desde que eu sou um pouco maiorzinho. E vou continuar criticando todos, porque eu pago imposto para isso. E existem leis que têm que ser seguidas na República. E qualquer governo que não cumprir a lei, ou que fizer mau uso do meu dinheiro, eu vou reclamar, sim. E todos têm. Obviamente, sem ser agressivo, sem faltar o respeito com ninguém, mas o debate político tem que ser feito. Sem xingar, né? Mas vamos passar aqui para o pessoal fazer as perguntas para você, e depois você volta e faz um fecho aí. O Charleston vai fazer a pergunta, depois é a Daniele, e depois o Jéder. Charleston. Não, tudo em paz. Obrigado. Você não quer falar da Arma não é Brinquedo, das lojas? A gente vai e escuta muitas coisas também. Você não quer fazer um comentário aí, Felipe? Já tivemos muitos... Fechou. Aí, deixa eu ver aqui. Lojas em que somos muito bem recebidos, lojas em que as pessoas não querem... Dizem que apoiam a campanha, mas não querem assinar para não se comprometer, né? E lojas onde realmente as pessoas não querem, discordam. Inclusive, uma loja em que, há alguns anos atrás, a filha da dona ajudou a defender a campanha e, se eu não me engano, esse ano ela virou contra a campanha agora, né? Então, ela fez um discurso bem antagônico, né? Mas a vida, ela vai assim, né? A gente não consegue agradar a todos. Nós temos o apoio de muitas lojas, não de todas, obviamente, mas temos muitas lojas que apoiam a campanha do desarmamento infantil. Então, eu acho que é uma conquista que nós tivemos, né, nesse trabalho de 10 anos, né? Acho que é bastante importante. Obrigado. Obrigado, Charleston. Agora a Daniela e depois o Jéder. Muito bem, bom dia, meus queridos. Consegue me ouvir bem? Eu estava com um probleminha ainda. Daniela, Preciso Mar. Isso, então agradecer ao Felipe, e Felipe, eu sou assistente social. Então, e o Luiz também colocando, é direita, é esquerda, é centro, enfim.
vamos aí caminhando com a humanidade e não vamos parar de ouvir essas questões. Somos todos em prol da vida, eu costumo falar. E ouvindo a fala de vocês, os comentários do Luiz, tem uma questão que tem ficado muito presente para mim nesse tempo de pandemia. Todos nós queremos mudança, mas ninguém quer mudar. Poucos querem mudar. Por quê? Mudar exige ação. Mudar implica em tirar o bumbum da cadeira e fazer algo por e para. É muito difícil mudar esse ser humano. E ver o capital sobrepondo essas questões é muito dolorido. E quando nós confrontamos os indicadores de morte, de adolescentes e crianças, né? Mas aí a culpa é da polícia. Sempre se busca um culpado ou culpabilizar alguém, quando, na verdade, esse trabalho que nós fazemos é de formiguinha, e só surge impacto quando eu sou atingido verdadeiramente por um membro da família. Então, intensificar, e nisso aqui em Londrina, o pessoal está de parabéns, é intensificar a formação de crianças. Nós vamos fazer o sentido inverso, porque conversar com adulto não dá mais. Então, fazer esse trabalho inverso, trabalhando com as crianças, para que as crianças eduquem seus pais. Olha só que contraditório, né? Nós vamos ter que trabalhar com as crianças. No mais, muito obrigada pela oportunidade. Vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns. E vamos aí trabalhar em prol disso. Felipe, gratidão aí pela sua disponibilidade. Beijão a todos. Ok, obrigado, Daniela. Vamos passar para o Jéder, depois é a Graciela Oliveira. Jéder, você vai fazer uma fala aí? Oi, muito obrigado. Não, hoje não. Eu agradeço a palestra. Ok. Graciela, você quer fazer um comentário, uma pergunta para o Felipe? Microfone, você pode abrir e fazer. Bom, vamos ver se a Graciela abriu. Quero sim, Luiz. Então, vai lá. Pode falar. Eu quero perguntar para o Felipe, se ele, que eu fiquei meio em dúvida no discurso dele, ele é a favor da população ter acesso à arma para defesa da sua família e para si próprio, ou ele é contra? Porque eu entendi que ele é a favor de rastrear a munição e etc. Mas eu fiquei na dúvida se ele é a favor ou não. Ok, Graciela, depois ele vai responder. Leozita, vai lá, Leozita. Olá, bom dia. Primeiro isso aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Seguinte, eu estou começando pela questão de esquerda e direita. Eu acho que estão usando isso como xingamento e está pegando. Antigamente eu era comunista, me chamava, eu não sabia por quê que eu chamava de comunista, porque eu sempre quis o bem das pessoas. Então, fui estudar, fui saber o que era, eu acho uma pessoa boa, então deve ser uma coisa boa. Depois eu passei a ser petista, porque também quero as coisas boas, quero igualdade para todos, se bem que eu não participo de partido nenhum. Agora, a questão da arma é muito complicado, acho que vem de muitos e muitos séculos, desde a época da defesa da terra, né? A terra é minha, ninguém pode entrar nela, e aí acaba usando arma. E a arma não vai resolver nada para ninguém. Eu fui assaltada pessoalmente, derrubada no chão por 2 assaltantes, um de cada lado. O que eu ia fazer com uma arma? Eu tenho amigos que tinham a arma dentro do cofre, descobriram, fizeram abrir e queriam matá-lo com a arma. Então, não sei para que resolve tanto ter uma arma. Ela vai defender quem? E outra coisa, quem é de bem? O que significa ser de bem? Que pessoa que é de bem? Porque essa pode matar e pode matar o outro que não é de bem. Então, mais ou menos seria isso. Teria muito mais coisa, mas temos mais gente para falar aí, né? Obrigado, Leozita. Vamos passar para a Cidinha agora, depois a Neuza, depois a Carla. Cidinha. Oi, Felipe, novamente, muito obrigada por estar conosco. Realmente, o Luiz falou uma coisa certa no início.
essas nossas reuniões estão fantásticas, espetaculares. Gostei muito do teu currículo, e falar sobre controle de armas é importante para mim, porque eu particularmente falo que meu marido é meu personal Bolsonaro. Então, agora eu tenho uma argumentação melhor com ele. E eu estou realmente no campo investindo nos netos. Como é que se diz? Trabalhando com eles uma educação para a paz. Tanto é que os meus 2 netinhos de São Paulo vão trazer aquelas armas grandes para quebrarem aqui na quarta-feira que vem. Eu espero que eu tenha sucesso. Um abraço e obrigado novamente. Obrigado, Cidinha. Vamos passar para a Neuza e depois a Carla. Vai lá, Neuza. Aí. Oi. Foi muito boa as colocações do Felipe. Eu acho que você fez assim uns contrapontos assim muito bons. E a única coisa que eu queria só acrescentar, né, é assim que eu vejo assim essa questão da discussão da arma é um passaporte para a violência. Ela é um passaporte para a violência, porque todos hoje se acham no direito de poder, quem gosta, né, e quem não gosta também, não, vamos usar, vamos utilizar. Eu mesma fui numa loja perguntar para mim, você já comprou a sua arma? Você que anda muito por aí, eu também sou assistente social, de vez em quando ele faz umas visitas em alguns locais, assim, você já comprou a sua arma? Eu falei, não comprei, não vou comprar. Mas temos até pessoas que dão treinamento. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Para você ver, assim, pessoas que até então nem pensavam em ter, mas elas são, assim, motivadas, existe uma motivação para isso. E esse passaporte conduz mesmo, né, abre portas, né, é um passaporte para a violência e para o aumento da criminalidade. Eu posso, porque eu tenho a minha arma, todo mundo. E é assim, psicologicamente, a arma também representa um símbolo fálico de poder. Pode ser mais desmembrado, mas aqui não cabe essa discussão agora, mas é só para ficar registrado. Símbolo fálico de poder nessa nossa sociedade. Muito obrigado, parabéns, Felipe. Obrigado, Neuza, aí pela sua fala. Vamos passar para a Carla. Carla. Olá, bom dia a todos, né, que estão aqui presentes nessa manhã. Felipe, agradeço bastante mesmo essa palestra que hoje eu tive a oportunidade de ouvir e de ver até com uma outra perspectiva o que você falou, que você comentou, e inclusive a questão das culturas diferentes que a gente tem no Brasil, né, em cada estado. E como cada um vê essa questão de ter ou não a arma, então acho que foi bem bacana para mim isso. Mas pensando na escolaridade, como o Charleston já falou, a gente tem um movimento grande, né? O Compass faz isso muito bem, o Luiz, o Compass, a Cidinha, o Charleston, que estão mais envolvidos na questão das armas, né? E que a gente acaba levando para as escolas também do município onde a gente trabalha com as crianças. E isso a gente tem tido um avanço bacana também aqui na rede, né? Inclusive, a gente fez um começo de uma conversa aqui hoje, antes da gravação, falando sobre o resultado que vocês vão colocar hoje, né? Sobre a questão de armas nas escolas. E que a gente não tem esse relato no município, né, de crianças levarem aula para a escola, para as unidades escolares. Mas eu quero, assim, só parabenizar e agradecer o seu tempo de estar aqui conosco, de trazer toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, envolvimento seu, né, na verdade, mundial, com relação a isso, e nos trazer essa reflexão. Eu agradeço, gratidão por isso. Obrigado, Carla Cordeiro, da Secretaria de Educação. Agora eu vou voltar para o Felipe responder. Felipe, você falou antes da gente iniciar a gravação dessa campanha, aí você poderia detalhar, né? Seria uma pergunta também, a responder a outra questão da moça aí. E antes de eu passar para você, um comentário assim, nós temos um garoto que é filho de uma participante do Compass, né? O Gugu. O apelido dele é Gugu. Ele é youtuber.
E quando ele começou com a gente, ele estava com 8 anos, agora ele está com 9. E então é uma idade bem, né, bem pequena, e já é o youtuber, tudo isso, faz programa de televisão num canal de UHF, enfim. A mãe dele sempre assessorando e tal, e aí essa questão da arma, camiseta que nós temos, ele sempre foi se incorporando e tal. Aí chegou um dia na escola que o pessoal marcou para ir no shopping, naquele paintball lá, de dar tiro, né? Então, assim, colegas, de amigos de classe econômica que pode pagar, ir em shopping, participar disso. E ele aí entrou numa contradição assim, né? Puxa, meus amigos, eles vão lá, mas eu sou aqui, falando que arma não é brinquedo e tal. E aí ele falou para a mãe que não queria ir. A mãe falou, olha, ele que... Não é nem ela que falou, você está defendendo essa ideia e tal, e ele falou que não queria ir. Então, há esperança, minha gente, através das crianças, né, da gente conseguir rever essa cultura. Mas vai lá, Felipe. Em primeiro lugar, agradecer vocês aí pela atenção, pelas gentis palavras também. Concordo totalmente, viu, Daniela, Maria Aparecida, as crianças são o futuro. Então, investir... Bom, e todo mundo que convive com crianças sabe que elas ensinam muito aos adultos mesmo. Então, acho que esse é o caminho mesmo. História legal, Luiz, super legal, tá vendo? É muito legal, são aquelas pequenas coisas que mostram que, né, as coisas funcionam. Acho que de pergunta mesmo, basicamente teve a da Graciela, né, que eu vou responder. Então, Graciela, na verdade... Para mim, não se trata muito de ser a favor ou contra as armas de fogo, porque é um dado da realidade, sabe? Elas existem. Numa utopia, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu não haveria nenhuma arma no mundo, nem polícia, nem exército, não veria nada disso. Numa utopia, então, eu sou contra. Eu sou contra qualquer instrumento que, de fato, porque assim, a arma mesmo, assim, ou ela serve para uma ato de agressão, ou para defesa, enfim, mas numa guerra, tal, ou para caçar. Eu também sou contra a caça. Então, assim, lógico, para caça, se você precisa caçar para comer, caça de subsistência é uma coisa. Agora, acho que a gente já está no estágio da humanidade que não é necessário, salvo para alguns índios, enfim. Então, né, na minha utopia, não existiria. Mas elas existem, assim como drogas existem, assim como aborto existe. Essas coisas que a gente não gosta ou que são negativas, elas existem, infelizmente. Existem criminosos, existem assassinos, existem. Então, eu sou da opinião que o Estado, apesar de eu não aprovar e não gostar, eu sou da opinião que o Estado tem que regulamentar essas coisas que são ruins, mas que existem, de qualquer forma, da melhor forma possível, de forma a minimizar os danos, minimizar os riscos. Como eu digo, fumam cigarro, elas fazem mal. Eles fazem mal. Agora, eles existem, e eu não sou a favor da proibição deles tampouco. Veja, já todo o problema que a gente tem com as drogas, veja todo o problema que houve nos Estados Unidos com a lei seca, quando foi proibido o álcool. O álcool, né, talvez a droga que gere mais efeitos negativos na sociedade. Ele está aí. Ou seja, como é que você vai fazer? Regulamentar isso da melhor forma. Não deixar a criança poder comprar bebida alcoólica, ter limite de horário para vender, não poder vender perto de escola, ter impostos compatíveis com o mal que esses produtos causam na sociedade. É regulamentação. De forma que a sua pergunta é isso. Eu no aspecto mais amplo, na utopia, sim, sou contra a arma, mas eu sou um realista, eu sei que elas existem. Meu objetivo não é uma luta utópica aqui pelo desarmamento, puro e simples da sociedade, mas é uma política. Qual que é o meu objetivo? O que eu busco? O que nós, da Paz, buscamos? Uma política responsável e moderna de controle de armas e munições. Considerando que as armas existem, considerando que existem perspectivas diferentes no país, como eu disse, locais, por exemplo, e a população já se manifestou sobre o assunto. A população decidiu que quer manter o comércio de armas de fogo em 2005. Eu acho que esse resultado tem que ser respeitado. Fim de papo, fim de assunto, a população foi consultada e ela decidiu. Então, mantemos o comércio de arma de fogo, com regras. Então, você quer ter sua arma em casa? Você tem sua arma em casa, tal. Agora, porte de arma de fogo é uma outra coisa. Eu sou aqui de São Paulo, não sei quantos vocês conhecem. Imagina
no metrô da Praça da Sé, as pessoas portando armas às 18 horas da tarde. Não sei se alguém já pegou um metrô na Sé, o quanto que é lotado às 6 da tarde. Imagina as pessoas armadas. Elas podem andar armadas, elas podem estar no metrô, elas podem estar no ônibus, elas podem estar em qualquer lugar. Outra coisa, esse shopping que o menino ia jogar o pinball lá com as armas. Imagina as pessoas armadas no shopping. Pessoas andando, todo mundo com seu revólver no coldre. É isso que a gente quer como sociedade? Outra coisa é, como eu disse, uma pessoa que mora numa área rural, no interior do Brasil, é uma outra relação. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o desejo da população, manter o comércio de arma de fogo. Se a pessoa quiser ter sua arma em casa, que tenha sua arma em casa, mas também que arma é essa? A pessoa pode ter um revólver agora, ou ela vai ter um fuzil de guerra. Ela vai se defender contra quem com fuzil de guerra? O que é isso? Porque as pessoas também falam, é disso que a gente está falando. Aumenta, sei lá, para quantas mil munições por ano. Eu até li alguém escreveu no jornal que eu achei interessante. Você vai se defender de quem? Do Godzilla? De quem que você está se defendendo? Pô, você quer se defender? Você vai se defender do quê? De que monstro que você está se defendendo? Que você precisa de 50 fuzis e de 50 milhões de balas. Sabe, você tem um revólver, uma situação, sei lá o quê. Agora, é isso, tem que ter regulamentação, tem que ter... não são liquidificadores, como eu disse. Tem que ter uma venda com os seus níveis seus requisitos, considerando a periculosidade do instrumento. E 2, me desculpa, vamos supor a seguinte situação, eu estou num táxi na minha cidade, o taxista está armado, porque vamos supor que a hipótese que é permitido andar armado, é possível portar arma. O taxista está armado, eu estou dentro do seu táxi. Chega um assaltante também armado e pede a ele o celular dele ou o carro dele, que seja. Aí o taxista está armado, ele é um cidadão de bem, ele vai reagir. Desculpa, Felipe Angeli, eu não quero estar no meio de um tiroteio entre o cidadão de bem taxista e o bandido armado, porque, assim, leva o carro, leva o carro, você tem seguro para isso, leva eu não quero, desculpa, existem assaltos também, eu não quero estar no meio de uma história, ou então eu estou dirigindo meu carro, aí alguém vai roubar o carro do lado, eu estou no meio de um tiroteio. Essa não é a sociedade que eu quero para mim. Eu não quero viver num lugar em que as pessoas reagem a assaltos de bens materiais com bala. Eu não quero isso. Eu não quero estar no ponto de ônibus, alguém vem roubar o tênis do garoto, o outro reage e dá tiro e eu estou no meio do que foi cruzado por causa de um tênis. Desculpa, não é legal ter roubado o tênis, não é legal ter roubado o carro, não é legal ter roubado o celular. Agora é melhor ter roubado o celular perdido e estar vivo. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então, assim, é óbvio que existem situações que o próprio direito penal permite o uso da legítima defesa. É óbvio que se você estiver na sua casa e alguma violência extremamente grave estiver sendo cometida e você tiver como reagir, a lei te permite reagir. E óbvio que isso é um instinto humano. Agora, por causa de tênis, carro e celular na rua virar um faroeste, eu tô fora. Eu tô fora mesmo. E acho que é isso. É isso. Felipe, lembra da pesquisa. Eu quero fazer mais uma colocação aqui, né? Você falou de faroeste e tal. Na verdade, assim, a cultura bélica e belicista né, desde que inventou a arma, ele trocou as facas, arco e flecha por arma, e de lá para cá ninguém segurou mais, né? E os filmes que nós consumimos, né, o mundo inteiro, os filmes de Hollywood, não tem um filme que não tem arma, né? É sempre arma. Aí tem filme lá de pandemia, filme de qualquer coisa assim, aí eles estão tudo com arma no supermercado, né? Roubando o supermercado, ou seja, assim, é uma ideia de... Não é à toa que lá nos Estados Unidos vivem, né? Lá é o número de tiroteios em escolas, recorde do mundo inteiro. Então, eles têm essa cultura de arma, né? E aí fazem os filmes também, né? Você pega lá o filme, assim, qual que é um dos filmes ícone mais... Os Vingadores, né? Os Vingadores, né? Então, cada um tem um tipo de arma para atacar as pessoas, enfim. É uma cultura que joga todo mundo para essa história de que a arma é a solução para resolver todos os problemas do mundo, né? Até na pandemia, vamos então dar tiro no vírus para ver se mata os bichinhos. Mas você ficou de falar da pesquisa aí, já é 10h25, né? Aí a gente podia já fazer esse fecho, você falar isso. A pesquisa menciona a de hoje à tarde, que vai ser apresentada? Isso. Na verdade, assim,
um LIREC, eu nem lembro o que quer dizer a sigla, vou pegar aqui, que é uma agência da ONU aqui, da América do Sul, fica no Peru, esse escritório. United Nations Regional Center for Peace, é o Centro Regional da ONU para Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Esse é a sigla da UNLIREC, que é a sigla em inglês, né, para o Centro Regional da ONU para Paz, Desarmamento e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe. O escritório fica no Peru, e eles, periodicamente, eu não sei a cada quanto tempo, mas periodicamente eles produzem essa pesquisa sobre armas, né, enfim, ocorrências com armas nas escolas, apreensões, enfim. Cada país é um pouco diferente, eles fazem né, cada país recolhe esses dados de uma forma um pouco diferente, eles fazem isso em parceria com organizações locais, com institutos locais, como no caso aqui do Brasil foi com o Sou da Paz. Muitos mencionaram aí, né, que felizmente Londrina não tem esse problema, não é um problema muito comum no Brasil, felizmente, mesmo em São Paulo, que é uma cidade, né, mesmo aqui no estado de São Paulo, que é um estado grande, né, enfim, tem algumas ocorrências, mas também são bem minoritárias, são raras, felizmente, né, ainda não estamos numa situação como a dos Estados Unidos aí, felizmente, esperamos que também nunca chegamos nela. Então é isso, na verdade, a apresentação desses dados, e depois vai haver a fala de dois especialistas mais na área de educação, né, que é a professora Miriam Abramovay, da UNB. Ela é uma pesquisadora, uma grande pesquisadora do tema de violência nas escolas, e do doutor Antônio Osório Nunes, que é um promotor de justiça, uma pessoa muito bacana que eu conheço, que é meu amigo. Ele esteve no Timor-Leste, missão de paz, ele esteve agora em Guatemala ou em Honduras também, numa outra missão internacional. Ele foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele é especialista em métodos alternativos de resolução de conflitos, especialmente justiça restaurativa. Ele é um cara muito, muito bacana, e ele também vai comentar essa pesquisa. É isso, no Brasil esse não é um problema muito grande, felizmente, mas a gente vai de qualquer forma apresentar os dados, e é hoje às 5 da tarde, pelo Zoom. Ok, Felipe, muito obrigado, brilhante, né, como sempre, nas suas falas e colocações, fez aí um recapitular aí desses últimos 2 anos, né, o que aconteceu nesses últimos 2 anos, que foi grave. E, então, a gente quer te agradecer a sua disponibilidade. Logo que eu convidei ele já aceitou em seguida. Ele falou, vou ver na agenda, já viu, já colocou, né, na agenda e veio participar com a gente. Obrigado, Leozita. A gente, vou explicar aqui antes de parar de gravar, a gente costuma fazer assim, cada um põe uma frase, alguma coisa assim, e as pessoas vão falando tchau, né? E eu não vou desligar, eu só vou desligar a gravação. Aí, quando fala tchau, ela puxa o rosto no YouTube, né? Aqui fica todos os rostos, mas ela puxa o rosto de cada um, então aparece no final, cada um falando seu tchau, mas tem que usar a voz e abrir os microfones. Você quer fazer uma última colocação? Não, só agradecer a vocês todos pela recepção, pela gentileza, e estamos à disposição. Então, não é postagem, tá, gente? Eu vou parar a gravação aí, quem não sabe. Você também. Prazer em conhecê-lo. Aguenta um pouquinho aí. Prazer é meu. Aí, ó, abre os microfones, Jéder, Neuza está com o microfone fechado aí. Oi, tchau. E aí eu falei tchau. Foi uma bela reunião, obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Muito bem, tchau. Tchau. Então, vamos ter a gravação.